galera da Vila Belmiro, são todos bem-vindos para mais um vídeo do Prosa Cientista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do nosso querido canal, e hoje vamos fazer um vídeo de pré-jogo entre Santos e Red Bull Bragantino. O Vojvoda vem para seu quarto desafio como comandante do Santos, já enfrentou um empate em 0x0 com o Fluminense, um empate em 1x1 contra o Atlético Mineiro, uma vitória sobre o São Paulo por 1x0, e agora vem para seu quarto desafio comandando o Santos em um jogo fora de casa, com um adversário que não vem em uma boa fase. Para quem não sabe, o Red Bull Bragantino teve alguns problemas nos seus últimos jogos, tá, gente? Não é um time que vem acumulando muitas vitórias ultimamente. Nos últimos 5 jogos, o Bragantino perdeu 3, empatou 1 e ganhou apenas 1. E com isso, esse é um jogo que se torna bastante importante para o Santos. Por quê? O Santos tem apenas 26 pontos na 15ª posição e o Red Bull Bragantino está em 9º com 31. Todavia, o Santos tem um jogo a menos, então caso o Santos ganhe, vai a 29 pontos, cara. E 29 pontos seria muito interessante para o Santos, afinal ficaria encostado com o Corinthians, que está em 10º, com um jogo a menos do que o próprio Bragantino, que o próprio Corinthians, que o próprio Grêmio, todos com 24 pontos. Então é uma ótima oportunidade do Santos realmente subir na tabela. Essa vitória pode ajudar o Santos a sair daquela zona que está disputando tanto rebaixamento e começar a pensar numa Sul-Americana, começar a pensar numa coisinha um pouquinho melhor, caso consiga, é claro, ganhar esse difícil jogo contra o Bragantino. Até porque seu próximo jogo é contra o Grêmio, e o Grêmio também se encontra com 29 pontos. Então é uma disputa direta que colocaria o Santos de novo naquele bololô de brigar. E vai lembrar, o Santos tem o mesmo retrospecto que o Bragantino, tá? Só que um pouco diferente. Vem de 2 derrotas seguidas, que foram aquelas 2 últimas com o Kleber Xavier, 2 empates logo em sequência, e é claro, a sua primeira vitória no comando, que é do Vojvoda. Vai lembrar que o Vojvoda, como técnico do Santos, ainda não tem derrotas. Vamos falar então como que os times vão jogar um pouquinho agora. Peço antes seu like, sua curtida, sua inscrição e seu comentário aqui abaixo. Mas bora pro nosso tabuleiro tático, um mapa tático bem legal. Vamos começar pelo lado do Santos. O Santos vem jogando com Brazão no gol, Pulpito, Duarte e Luan Pérez. Por que o Duarte está aqui? O nosso querido zagueiro Adonis Frias sentiu um pouco a coxa no jogo contra o São Paulo, ainda não é uma lesão. Todavia, o Pulpito Duarte treinou mais ao longo dessa semana e deve começar como titular. Na direita, Mike no lugar de Igor Vinícius, tá? O Mike treinou mais como titular essa semana, deve vir a campo também como titular no lugar do Igor. Na esquerda, Souza, já que o Escobar está suspenso. Se mantém um tripé de meio de campo, com Schmidt, Zé Rafael e Barreal entrando no lugar do Vitor Hugo. Vale lembrar que o Vitor Hugo e o Gabriel Bontempo estão lesionados, tá? Roleiser completa essa quarteto de meio de campo, sendo a ponta do losango, com Guilherme de segundo atacante e Lautaro Dias como centroavante. A gente já mostra como esse time se comporta, é um pouco diferente, um 4-4-2, tá? A gente em prática vai ter vários momentos mais para um 3-5-2, na verdade um 3-2-3-2, então vamos mostrar já um pouquinho mais disso. Na verdade 2-3-2-3, né? Mas daqui a pouco a gente mostra um pouco mais disso. Antes de falar pouco mais do time do Santos, vamos pro time do Bragantino, que vem com Cleiton no gol, Pedro Henrique, Guzmán na zaga, Natan Mendes aberto pela direita e Vanderlan. Vale lembrar, o Bragantino tem sofrido de lesões, então muitos podem perguntar, cadê o Juninho Capixaba, por exemplo? O Capixaba tá com LCA, então não joga. O meio de campo do Bragantino é completamente titular, Gabriel como primeiro volante, Eric Ramírez como segundo volante, John como meio armador. Vale lembrar que o John teve uma proposta recentemente, se não me engano, de 20 milhões, e foi recusada, se eu não estou enganado, tá? Na ponta direita, Lucas Barbosa vem atuando com Sacha no meio e o nosso querido Latian Quintana, que já tem memórias, digamos aqui no Santos, também jogando. Como de falta, a gente tem Eduardo lesionado no tornozelo, Isidro Pita, que revezava o ataque com Sacha, também lesionado na coxa, Davi Gomes lesionado de LCA, Praxedes com dores na coxa e o Augustin Santana precisando ter mais condicionamento. Então é um jogo onde o Santos de fato, onde o Bragantino de fato também tem seus desfalques. Para quem não sabe, esse jogo vai passar na Sport TV, tá? Vai acontecer no estádio de Cícero de Souza Marques, que é o estádio do Bragantino, acontece às 6h30 nesse domingo. O Santos, claro, sofre das faltas de Neymar, que está com a lesão no femoral, Bontempo e Vitor Hugo no adutor, e o Escobar, que está suspenso, tá, gente? Então essas são as características que podemos falar um pouco sobre o jogo. Vamos agora falar um pouco de como esses times se comportam taticamente? Bora lá! Bom, na hora de atacar, vamos falar do Santos. Como sempre, a gente vê um Santos atacando com Guilherme abrindo bem pela esquerda, Lautaro podendo abrir pela direita, com o Roleiser vindo mais pelo meio, certo? Antes, na verdade, vamos falar
do Bragantino. Acho mais fácil, que aí a gente recua o Santos aqui. Então, como é que o Santos defende? Para o Santos defender, muitas vezes vai ter 3 posições possíveis. Ou essa posição aqui, ó. Então, 2 zagueiros aqui, 2 meias fechando e 3 atacantes aqui. Então, muitas vezes vai defender dessa maneira, 2, 3, 2, 3, tá? Quando não for o 2, 3, 2, 3, estiver mais focado ainda, o Schmidt entra, os laterais recuam, fica um 5, 2, 3, tá? Então o Santos tem essas duas posições muitas vezes para se defender. E como é que o Bragantino ataca, Rex? Vamos lá. Para a saída de bola, o Bragantino usa uma saída sustentada, com 4 mais 2. Então, o Bragantino vai usar muita saída com Pedro Henrique, Guzmán, Cleiton, Nathan Mendes, Gabriel, Eric Ramírez e Vanderlan. Uma característica interessante, não sei para quem sabe, do Bragantino é que o tático deles foi unificado pelo Jürgen Klopp. Então, é claro que vocês vão ver tudo que o Liverpool faz aqui, fazia, né, aqui, mas vocês vão ver algumas características do Jürgen Klopp mexendo aqui nessa parada, tá? Então, vamos lá. Saída sustentada num 2-4, né? Então, para sair jogando aqui, o Lucas Barbosa vai descer, John às vezes vai descer, o La Quintana vai descer, tudo para conseguir dar mais opções de saída de bola. Pro Bragantino atacar, o time vai atacar numa linha interessante, um dos laterais geralmente costuma subir, ou para ir para uma linha de ataque compondo uma ofensiva, ou para completar um 3 no meio de campo aqui, tá? E aí deixa um 3 na vaga aqui também, isso quando o time estiver mais lá na frente, né? Vamos subir o time do Bragantino aqui. Então, a gente vai ter... Então, já percebam que a saída já é diferente da do Santos, né? Não é uma saída feita de 3 mais 2 ali, não. É uma saída, de fato, com 4. Depois que sair com 4, um dos laterais sobe, pode ser o Vanderlan, pode ser o Nathan Mendes, forma uma segunda linha de 3, à frente dessa linha de 3, e deixa essa liberdade aqui. Por que essa liberdade é importante? Porque vai ser formada losangos ofensivos. Como assim? Quando é pela direita, muitas vezes ou o Gabriel ou o Pedro Henrique vai formar a ponta de um losango, e aí esses jogadores vão formar um quarteto, tá? Então fica Lucas Barbosa mais à frente, ou o Nathan Mendes mais à frente, o Lucas Barbosa aqui, John mais interno, e formam um quarteto ofensivo de troca de passes. Isso aqui ajuda o Bragantino a clarear jogadas e procurar a ofensividade de quem está no oposto. Então, o Bragantino vai usar isso para tentar se livrar da marcação, para tentar usar a ultrapassagem, para tentar colocar a bola pelo meio, tá? Então, não achem esquisito ver essa formação tática acontecendo. Pode ser o Lucas Barbosa na ponta, o Nathan Mendes na ponta. Muitas vezes quem fazia essa função era o Capixaba, tá? Então, a perca do Capixaba acabou sendo bem sentida por causa disso. E na esquerda, Rex? Na esquerda a gente vai ter uma coisa parecida. A gente vai ter o Eric Ramírez aparecendo aqui para fazer essa participação, ou o Eric Ramírez subindo e o Vanderlan fazendo essa ponta, e aí o John vem como interno superior aqui. Então a gente pode ter um losango para cá ou um losango para cá. Quando tem um losango para cá, 3 jogadores tentando entrar na área, o Gabriel fazendo a sustentação pelo lado direito e fica mais ou menos um pouco mais exposto. Quando feito pelo outro lado, a gente vai ter essa linha de 3 ainda se formando, o Vanderlan mais a sustentação, o Gabriel formando o losango aqui, né? Então, Nathan, Lucas Barbosa e o John pra cá. E aí, Eric Ramírez e La Quintana fazendo essa ultrapassagem para tentar entrar e fazer o gol. Então, sempre são basicamente 4 jogadores em um losango, 3 no oposto para tentar entrar e 3 na contenção, sendo 2 zagueiros e um volante ou um lateral que sobrou para tentar fazer a contenção de um contra-ataque. É um time que joga com bastante ofensividade, o Bragantino, não é um time recuado, mas é um time também que não é tão ofensivo quanto o próprio time do Vojvoda, vocês vão perceber. Então, é um time bastante interessante. Para se defender, o time do Bragantino se defende de uma forma que é o perde-pressiona, né, bem comum do próprio Jürgen Klopp, que é basicamente se defender da seguinte maneira. Vai ter uma linha de 4, vai ter uma linha de 3 formada entre o segundo volante, e os pontas e uma linha de 2 na frente. Então vai se defender no 4-1-3-2. Como é que funciona? Perde, pressiona, perdeu a bola, vem subindo, vem formando o próprio losango defensivo assim, ó, e vai subindo para fazer a pressão
esse time. Todavia é uma pressão bastante contida, vai ter um Gabriel sempre aqui na contenção, é um time que tenta se manter organizado taticamente para fazer essa pressão, não é um time que sai tão na loucura para fazer uma pressão pós-perda tão grande, mas é um time que tem um perde e pressiona, perdeu a bola, vai fazer uma pressão defensiva, e aí para se defender vai recuar nessa posição aqui. Enfim, já entendemos um pouquinho do Bragantino, vamos falar do Santos agora. Para falar do Santos, a gente vai ter uma formação bem parecida com os últimos jogos. Então, para se defender, o Santos a gente já falou. Agora, para atacar, o Santos deve atacar com o Guilherme, abrindo mais pela ponta o Lautaro Dias. O Lautaro e o Roleiser fazem muito isso aqui, tá, gente? Muito mesmo. Inclusive, o ataque do Santos tem muita movimentação, então eu não duvido nem você ver isso aqui acontecer também, ou até isso aqui acontecer também, tá? É bem comum. Geralmente, quem fica mais no meio vai ficar um pouquinho mais atrás para ajudar na criação e possível chegada. O Santos não tem um centroavante fixo. Às vezes o que pode acontecer, é claro, é o Roleiser vir criando e o Lautaro ir para centroavante fixo, já que é mais a posição dele. Então vocês vão ver um movimento diagonal sendo feito pelo Lautaro com bastante frequência. Os dois volantes aqui sobem bastante, tá? São dois volantes bem ofensivos. Eles muitas vezes vão fazer uma ultrapassagem aqui pelo meio para quebrar a entrelinha e tentar chegar ao gol adversário, além de ajudar nessa construção aqui do Santos. Os pontas, laterais, ajudam muito na amplitude. Então, muitas vezes vão trocar com os pontas, também podem entrar mais pelo meio, ou ajudam na amplitude, e formam também uma segunda linha de 3. Então, enquanto tem o Roleiser, o Lautaro e o Guilherme aqui, tem essa segunda linha de 3 formada pelos laterais aqui, né? E um dos volantes, enquanto o outro volante sobe mais. A gente vai ter uma outra linha de 3 sendo formada aqui também, ó. E um deles subindo, tá? Esse aqui pode subir para cá, esse aqui pode subir para cá, esse até pode subir para cá, pode se inverter e fica um nessa base formando aqui. E aí vai lembrar, às vezes um lateral vai subir, acontecer isso aqui. O Santos ataca com muita gente, muitas vezes o Santos vai estar com 4, 5 na área. Para isso, Luan Pérez, Xion Schmidt e Pulpito Duarte sobem bastante e formam uma linha de 3 ali no meio de campo também para ajudar nessa contenção. Então, zagueiros com bom passe e muito boa subida. E vale lembrar, o Santos na hora de se defender, ainda assim vai usar essa formação de linha de 3, 2, vai ter um pouquinho os laterais, e aí o Schmidt ainda pode vir dando uma contenção. Então, o Santos corta muito linha de passe. O Santos, por exemplo, vai marcar aqui, vai fazer uma marcação mais ou menos assim. Pro outro lado, Lautaro já vai se posicionar, barra real. Cadê o Zé Rafael? Perdão. Zé Rafael vindo pra cá, barra real cortando aqui. O time vai subir mais ou menos assim. Então, é um time que sobe bastante. O Schmidt vai apertar bastante também. Então, é um time que tem uma boa marcação de pressão, uma boa saída de bola e uma volta, por enquanto, razoável. Mas o grande problema, acho que eu diria, desse Santos é um pouco ainda a bola nas costas, é a volta para a marcação, tá? Que ainda não é tão sustentada. Bom, da minha parte é basicamente isso. Que nem eu falei, eu acho que eu convertei um pouquinho sobre as duas equipes. Se faltou alguma coisa, peço desculpas, mas peço seu comentário, sua curtida, sua inscrição. Forte abraço, meus queridos, e agora eu fui.